Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, a derrota polêmica do São Paulo no Morumbi, a gente tem muito o que falar aí. Então vamos embora pro vídeo aí ver análises quentes e discussões. São Paulo 0, Santos 1. São Paulo teve um pênalti dado para o Santos que o VAR deu. Depois o São Paulo teve um gol anulado, que era um gol de empate com uma mão na bola. E o São Paulo perde o seu segundo jogo seguido. Com questões, teve um problema logo de cara, o Moreira sentiu, teve que escalar o Galopo, e aí deslocou o Bobadilha para a direita. A partir daí as análises já começam a ficar difíceis, né? Sobre se foi bem, se foi mal. Mas só peço uma coisa aqui, eu acabei de twittar. Não interditem o debate ao analisar a arbitragem falando de machismo. Eu achei uma arbitragem tenebrosa da Edna hoje, e evidentemente que a nota prévia do Santos criticando a arbitragem deve ter influenciado, né? Ela vai para o VAR e dá o pênalti, ela vai para o VAR e anula o gol de São Paulo dentro do Morumbi com 50 mil pessoas. Foi isso que aconteceu. Embora o São Paulo tenha feito um grande jogo, até achei o primeiro tempo bom. O segundo tempo até achei, mas estava no Ferreirinha, foi o melhor jogo do Ferreirinha, ele chegou no São Paulo. Mas vamos falar sobre tudo. Arnaldo, você gostou, adorou, não gostou, deu pro gasto ou foi o lixo? Eu não gostei, Tironi. Eu não gostei só por questão da arbitragem. Acho que São Paulo, naquela gira, foi, digamos, um pouco garfado hoje no Morumbi. E acho que tem essa explicação dos bastidores da coisa, da pressão que a arbitragem sofreu. Não só a Edna, mas é uma equipe de arbitragem. E os dois lances decisivos do jogo, o pênalti e o gol anulado do Eric, foram determinados pelo VAR, né? A Edna não estava no VAR, mas quem estava no VAR era a Daiane Muniz dos Santos. De fato, a arbitragem pesou muito a mão contra o São Paulo nesse jogo, mas o São Paulo também tem questões internas a analisar, não só de formação de time, mas principalmente na questão do desgaste e lesão dos jogadores / alteração ou alterações do treinador nesse início de temporada. É isso que a gente tem observado nos jogos, mesmo com as vitórias, né? As substituições um tanto quanto tardias, o excesso de lesão nesse início de temporada, as não substituições em algumas partidas, como foi o caso, não usar todas. Isso são coisas que dizem respeito ao São Paulo. A questão da arbitragem diz respeito a uma situação geral, que eu acho que o Santos fez uma pressão daquelas antigas de início de temporada e acabou dando resultado. A arbitragem entrou pressionada e acho que em dois lances capitais, na dúvida foi para o visitante. Eu estou com a canequinha do VAR aqui, que definiu a partida, né, no lance do pênalti e no lance do gol anulado do Eric. Mas eu gosto da tua impressão e do cheiro da grama. Sim. Evidentemente, o time, claro, foi um bom jogo, o São Paulo perdeu, mas a arbitragem irritou demais o tempo todo. Cada marcação é tipo um balé e dá pirueta e não sei o quê. Depois se posiciona mal no lance de contra-ataque, atrapalha o lance que é perigoso do São Paulo. Eu achei a arbitragem horrorosa, muito ruim mesmo, muito ruim. E vou repetir, não interditem o debate falando de machismo. Arbitragem fraca, intervencionista ao VAR, nas dos dois lances. Enfim, não defendeu aqui o Tarpini, mas ele perde um jogador de cara, faz uma mudança e vai sem os pontos. Eles estão discutindo o que não podia jogar com ponta hoje durante 3 horas, hoje lá no G4, era muito forte. Eles não queriam. Jogou com um time com mais gente no meio, e aí? Não, na verdade, né, a ideia inicial dele, que eu achei interessante, antes da lesão do Moreira, ela escalar o trio de meio campo com Pablo Maia, Alisson e Bobadilha. Essa era a ideia. E acho que o Galopo, que acabou sendo escolhido para substituir o Moreira, mudando a posição do Bobadilha, que foi lá para lateral direito, ele não tem e não está com o vigor do Bobadilha, né? É um outro tipo de jogador. Então a ideia inicial do Carpini eu achei interessante, mas ela não pode ser executada. O cara se machuca no aquecimento, né? Então ele já teve que fazer uma improvisação e colocou o Bobadilha ali, que nem foi tão mal de lateral, mas ele rende muito mais no meio de campo, né? Ele errou uma bola no primeiro tempo. A ideia era ter o tipo de time que jogou contra o Água Santa com 3 no meio, mais robusto.
e não foi possível. O Galopo, na verdade, ele encosta mais no ataque do que o Bobadilha, que arma mais de trás, né? Então essa ideia morreu no aquecimento, na lesão do Moreira. Aí, sem 3 laterais direitos, sem ainda o Michel Araújo, sem o Lucas, você vai colocando... Nenhum time está com esse nível de ausência a essa altura do campeonato, ou dos campeonatos. Esse é o ponto de atenção. E aí, né, Tironi? Trocou a comissão técnica uma semana antes de estrear. Troca o preparador físico. Quem faz isso tudo tem influência. E acho aí, a minha questão com o Carpini, não é a ideia do jogo ou as ideias dos jogos. São as questões do revezamento dos jogadores e das trocas nesse início de temporada. Isso a gente falou na primeira partida contra o Santo André, na vitória. Na primeira partida, aquilo me chamou a atenção. E vem se repetindo. Ele não troca rápido, ele demora um pouco para trocar e não usa as 5 substituições num início de temporada, sobretudo. Um elenco com boas opções. Hoje ele não trocou 3. Ele morreu com 3 trocas, cara. Não é isso? Trocou 2 só. Trocou o Eric e o Pereirinha, né? Então, assim, nesse começo, você vai extenuando os seus jogadores, vai contundindo. É essa a questão, muito mais que tática e estratégica. E aquilo, lembra que eu falei quando escolheram o Carpini? Eu falei para você, tem uma coisa importante aí. Além de ele não estar acostumado com um time grande, ele está acostumado a uma competição por semestre. Foi isso que ele viveu até então, né? Ele viveu o Água Santa no Paulista e Juventude no Brasileiro. Então, assim, ele não pode estourar o time, entre aspas, na falta de trocas e na questão do rodízio, antes de começar o time está estourado. Isso não tá. Isso vai além da questão da arbitragem. É uma questão que nós estamos observando para o futuro da temporada do São Paulo. A questão da arbitragem, e nesse jogo influenciou demais. No jogo de Campinas, não, por exemplo. Mas são coisas diferentes que eu estou discutindo. Uma, a arbitragem que foi pró-Santos, nitidamente. 2, os critérios do treinador nesse início de temporada, trocas e tudo mais. Né? Assim, tem alguma defesa ao Carpini, né? É aquela história que a gente falava desde o começo. Não precisa do Natan porque tem 3 laterais. Na verdade, só tem um. Porque um tem 40 anos e os outros 2 voltam de contusão. É o Moreira e o Igor Vinícius. Então, era meio normal. Tudo bem, estourar o cara é anormal, mas o cara que vinha de contusão, que é a contusão que ele teve, o Moreira, joga todo jogo porque não tem outro, uma hora ia dar isso. Então, essa aí, eu não coloco na conta do Carpini. Né? Não tem o Igor Vinícius, não tem o Rafinha. O Rafinha tinha que jogar naquele jogo, porque também não tinha o Igor Vinícius. E do outro lado, só tem o Wellington. Daqui a pouco é ele que vai estourar. Exato. Não tem mais nenhum. Entendo que poderia ter trocado antes, poderia ter poupado lá o jogo contra a Ponte Preta, isso sim. Agora, o jogo a lesão do Moreira, como a do Igor Vinícius, era uma pedra cantada, vai? Porque achando que esses caras iam voltar depois de um ano sem jogar, iam jogar. Mas, Leone, até por isso precisa ter uma preocupação extra. Você falou do Wellington, daqui a pouco é o Galo. Você lembra o jogo da Portuguesa? A gente estava. O Igor Vinícius não tinha que ter saído antes. Sim. O Lucas não tinha que ter saído antes contra o Santo André. O Moreira tinha que ter jogado em Campinas. Essas questões que eu estou colocando, você entendeu? Porque além do método, a utilização de jogadores continuamente não está dando resultado, né? E acho que é uma preocupação a temporada toda. Isso tem me chamado a atenção também nas vitórias. Num jogo com hoje, campo pesado, com jogadores no limite, fazer 2 trocas só, e quem entrou bem, até o Ferreirinha entrou bem hoje, né? Foi a primeira partida boa dele. Ficar com 2 trocas só, eu sinceramente não entendo. Eu também entendo. Acho que não dá para começar a sua coletiva hoje de outra forma, né? O Casares, ele foi ali, já se pronunciou em relação à arbitragem. Então, eu gostaria de saber, primeiro, né, o que você achou da nota que o Santos soltou antes da partida, que foi uma reclamação muito grande ali do Casares, e também se você teve tempo de analisar os lances, os principais, os polêmicos, e se você acha que a Edna acertou, errou, se a arbitragem dela foi boa ou ruim, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu acredito que a arbitragem hoje, ela se sentiu um pouco pressionada. Era a sensação que eu tinha
dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do treinador, do trio de arbitragem, né, do quarteto, né, com o quarto árbitro, eu sentia muito arredio, muito, sabe, sem ter um diálogo e, enfim, sei, achei ela um pouco insegura em algumas, a arbitragem um pouco segura em algumas colocações. Eu achei que por diversos momentos ali cozinhou, né, o jogo ficou um pouco enroscado, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo onde a equipe do Santos não deixou o jogo andar, muito atendimento, cai toda hora, confusão. Então, e eu acho que acabou que a arbitragem foi também um pouco conivente em relação a isso, né, em beneficiar talvez o infrator. São Paulo querendo jogar, querendo ter a bola, né, melhor na partida por diversos momentos, talvez na grande parte do jogo fomos melhores, e um jogo desse tamanho decidido em detalhes, e hoje foi um detalhe, né? Criamos situações, tivemos volume ofensivo, tivemos posse de bola, tivemos muita competitividade. Vale valorizar a entrega, como o grupo foi guerreiro, como o torcedor apoiou os 90 minutos, mas tudo isso hoje não foi suficiente para a vitória. Então a gente sabe que, mesmo com tantas coisas boas a serem exaltadas, são coisas também a serem ajustadas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não deu tempo nem de eu me secar ainda. Cara, eu acho que o São Paulo não fez uma boa partida, mas a arbitragem ela foi sim determinante. A gente tem que colocar aqui alguns pontos com relação ao lado do São Paulo, né? Acho que estamos na live do São Paulo e é o São Paulo que importa. Eu não gostei da escalação do Carpini nesse clássico. Eu não consigo entender o Juan na frente de Eric, por exemplo. Eu nem digo Ferreirinha, que hoje entrou muito bem, mas não vinha fazendo bons jogos. Todo mundo sabe o estilo de jogo do Carille, todo mundo sabe, não é de hoje, que é um treinador que escala 11 jogadores atrás, que trunca muito o jogo. O São Paulo precisava de velocidade, o Eric vinha entrando muito bem, ele tem sido esse cara do drible. Então, assim, não gostei da escalação do São Paulo. Acho que o São Paulo fez até os primeiros 15 minutos relativamente bons, que o São Paulo marcava a saída de bola, controlou a partida. Depois, a arbitragem começou passou a ser determinante, porque o Santos, que veio para empatar e acabou saindo com a vitória, picava o jogo inteiro, ficava no chão minutos, não era o primeiro tempo, 4 minutos de acréscimo foi um absurdo, porque o time do Santos, a cada 3 minutos tinha um no chão, tanto que no fim da partida ela nem considerava mais, de tanto que os jogadores do Santos caíram, e ela fez o jogo que os caras gostavam, que picou, não deixou o São Paulo ter velocidade. O São Paulo, que jogava em casa, com esse jogo muito picado, se você perceber, até a torcida não consegue se empolgar tanto, porque a cada 2, 3 minutos a bola tá parada. Então, assim, pouquíssima bola rolando. E não vou nem entrar aqui nos lances capitais da partida, como falou o Júlio Casares depois da partida, mas assim, os 2 lances capitais foram a favor do Santos, e para mim os 2 muito duvidosos. O pênalti eu não daria nunca. E o braço do Eric tá no corpo. O que ele poderia fazer? Ele vai tirar o braço do corpo? Então, assim, eu não marcaria nenhum dos 2 lances. O São Paulo hoje não fez uma boa partida, mas não dá para não colocar arbitragem nesse pacote do que foi visto hoje no Morumbi. Para mim... Então, pessoal, São Paulo foi garfado, né? Com relação ao pênalti, o pênalti lá brasileiro, acho que a maioria é daquele pênalti, mas não foi aquele pênalti, mas no Brasil se dá esse pênalti, ponto. Agora, com relação ao gol do Eric, sei lá, acho que não dá nem para ele definir se realmente bateu na mão. Então, assim, o time da casa é prejudicado 2 vezes por um time de fora que chegou reclamando da arbitragem. Cara, ela não tem condições de arbitrar, cara, não dá, entendeu? Picotou o jogo inteiro. Não é questão de machismo, feminismo, a gente tá falando da profissional. Cara, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira partida que ela não aguenta o rojão, entendeu? Mas também eu vou te falar, quem? Mas, sabe, a arbitragem é muito ruim no Brasil, gente. É muito ruim. Não aguenta a pressão. E o São Paulo é prejudicado no Morumbi. Ponto. Jogo picotado. Tem até o Alexandre do Notícia Tricolores que ele fez as contas. 4 paradas, teve 14 minutos de parada no segundo tempo. Mas as substituições, por 10 minutos não foi nada. Entendeu? Então, assim, não é chorar pela derrota, porque o Paulista mesmo. Tchau e benção, eu quero Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O São Paulo, como sempre, mostrou o ímpeto de sempre, bastante vontade, correu atrás até o final. Não fez um bom jogo. Mas também, meu amigo, a cada 1 minuto para o jogo, para atendimento médico.
Entendeu? O Cairi, que é o mestre do antijogo, saiu aí com o que ele queria, mais do que ele queria, né? Porque na verdade ele queria um empate, né? Isso aí achou uma vitória não pênalti, super discutível. O Santos não fez nada, realmente melhorou muito do ano passado para esse ano, mas não fez grandes, sabe? Não teve grandes lances, não fez uma grande atuação. Fez uma atuação do futebol que fecha a casinha, para o jogo milhões de vezes possíveis e encontra um gol. Foi o que aconteceu. Entendeu? Então é isso. Agora contra o Bragantino, é bom o São Paulo começar a pensar a pontuar, porque hoje São Bernardo e Novo Horizonte jogam os dois para ir passar o São Paulo. Sim, o São Paulo tem um jogo a menos, mas é um grupo duríssimo. E acho que ficar de fora aí da segunda fase do Paulista não seria uma boa para o Carpini, nem para o São Paulo Futebol Clube, principalmente na questão financeira, né? Acho que tem que rodar mais esse elenco, você tem mais opções. Também não entenda porque por substituições, mas a equipe tava bem, então só foi necessário 2 substituições. Caramba, você tá arrebentando o time. Cara, esse time tem histórico, São Paulo tem histórico de DM. Tá cheio de gente no DM, cara. Os 3 laterais direito, os 3. Aí me vem de Natan. Pô, não sabia que ia acontecer isso. 3. A gente tá em fevereiro, os 3 estão no departamento médico. É impressionante, cara. O Lucas não sai de lá, a Nestor é uma outra história, ele realmente teve uma lesão grave, mas vai voltar no final de março. Entendeu? Cara, sabe, tem que sentar na poltroninha, o seu Casares e companhia e explicar o que acontece, cara. É impressionante, não tem um time como o São Paulo. Cheio de lesões em fevereiro. Você imagina quando começar a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Ano passado a gente tinha um elenco maior. Nesse momento a gente tem um elenco menor, mas com mais qualidade. Mas tem que usar o elenco. Senão você vai estourar. Pô, o Wellington joga todos os jogos. E aí tem que definir também a situação do Wellington, né? Cada dia ele tem pré-contrato com o Inter, ele tem pré-contrato com o Botafogo. O São Paulo fez uma proposta pelo jogador, uma nova proposta. Pô, cara, fala, então não tô mais afim, não vou ficar. Entendeu? E, porra, aí começa a dar a chance pro cara lá que tá lá, porque, pô, vai usar o cara vai meter o pé. Ah, pelo amor de Deus também, né? Aí é fácil, né? São Paulo também, realmente, essa gestão de contratos é complicado. E cadê a renovação da Arboleda? Você não sabe, tem alguns aí, contras aí que tem que ser resolvidos, entendeu? É isso, gente. Fica a chateação porque ontem não teve. A juíza fez tudo, o juiz fez tudo pra não ter jogo e conseguiu, entendeu? Mas, como sempre gosto da postura do São Paulo brigou, mesmo não tendo feito um bom jogo. Acho que isso é legal, você vê que tem um time que corre atrás, que tenta, faz gol. Né? Fez um gol realmente pedido do Luciano, mas aí teve o gol do Eric, que, cara, não tem nem o que comentar. Então, agora contra o Bragantino, às 18 horas do sábado, precisa vencer, ainda mais dependendo dos resultados de hoje. E é isso. Ele acertando o time, acho que o Carpini nesse sentido de alterar taticamente a equipe tá certa, só que aí você perde o lateral direito no aquecimento. Aí é Flórida, desculpa, entendeu? E outra, o Bobadilla não foi mal, a defesa não foi mal, o meio defensivo não foi mal, o negócio foi lá na frente, entendeu? E outra, assim, eu entendo o Juan, que tem uma importância tática, o cara é brigador, o cara corre e tal, mas o cara é atacante, pô, e tem que fazer gol, cara. Pega lá o indivíduo, pega um indivíduo da comissão técnica, pega esse rapaz e treina a cabeçada, chute a gol. Não é possível. Como tem dificuldade de fazer gol, o cara tá debaixo do gol. E erra a cabeçada, entendeu? Desculpa, mas... Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele fez aquilo. Ah, mas ele jogou 100 minutos. Cara, desculpa, mas você é atacante, tá escrito lá. Ponto principal, fazer gol. Difícil, cara. Hoje a gente fica passando pano pra atacante que não faz gol. Mas que se mata o jogo inteiro. Legal que se mata o jogo inteiro, mas tem que fazer gol, meu amigo. Entendeu? Então é isso, gente. Agora aí, aguardar esse retorno do São Paulo já aos treinos, né? Já volta hoje, porque já tem jogo no sábado. E é assim, meu amigo. Depois tem Guarani, depois tem Palmeiras. E, meu amigo, o ano só vai piorar nesse aspecto de jogos. Então, o Carpini comece a rever principalmente aí suas alterações. Você tem 5, cara. Você tem 5. Utilize-as. Senão vai ter muito jogador aí indo pro departamento médico.
Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? O gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!